Fala pessoal, tudo bem? Lincoln falando. Hoje eu vou mostrar para vocês como que eu gosto de marcar meus pontos ali de suporte e resistência. E hoje eu estou voltando aqui com uma tela diferente. Essa tela aqui é que eu utilizo no meu dia a dia para realizar os estudos ali com o pessoal do Método 1K, com os alunos do Método 1K que fazem parte do Clube 1311, ok? Então, vamos lá. Hoje eu quero abordar um pouco sobre suporte e resistência. É uma informação muito importante e que eu utilizo normalmente ali no meu dia a dia. Eu já tenho um vídeo aqui no canal mostrando como que eu gosto de observar o- as operações aqui durante o dia. Eu tenho esse indicador aqui, que faz parte ali do método 1K, do Jean Fausto, que seria basicamente ele me dá alguns indicadores. Essa ferramenta tem vários indicadores aqui e torna o meu trabalho muito mais simples de análise, tá? Então, primeiro ponto aqui, eu vou colocar esse indicador. Ele marca ali alguns pontos importantes. Ah, Desço aqui para o gráfico de 15 minutos e costumo colocar aqui esse indicador novamente no primeiro candle de 15 minutos. Ok, essa aqui é o início do meu dia, tá? Estou compartilhando literalmente o início do meu dia. Então vamos lá. Lincoln, por que tem esse monte de linha? O que que você observa? Primeiro ponto, vamos entender o que é suporte e o que é resistência. A gente tem um preço aqui, tá? Esse aqui é o primeiro candle de hoje. Tudo que está abaixo dele, eu tenho como pontos de suporte, ok? E tudo que está acima, eu tenho pontos de resistência, ok? Então, ó, aqui está até um pouco mais longe. Vamos lá. Ah, não chegou lá em cima hoje, mas tudo bem, tá? Então, beleza. Suporte é o que está abaixo e resistência é o que está acima. Em região de suporte, eu busco realizar compras. Em região de resistência, eu busco realizar vendas, mas não simplesmente por chegar na região eu vou vender, tá? Tem pessoas que fazem dessa maneira, mas eu espero o famoso padrão de entrada para que eu possa realizar minhas operações. Beleza. Então aqui a gente pode ir observando o seguinte: a gente tem a abertura do mercado hoje, o primeiro candle do dia. Então a gente tem a máxima, a mínima e a gente tem essa linha aqui do meio, que é um dos pontos que o Jean ele observa e eu tenho muito é, eu tenho muito apego a esse indicador, tá? Essa linha aqui eu gosto muito. Então vamos lá. Aqui o primeiro ponto, o preço ele fecha um pouco acima dessa região. Então aqui a gente tem uma região de suporte. O preço ele vem aqui e retorna. Aqui eu tenho um padrão que a gente aprende no método 1K, que é o N1. Ele vem buscar a máxima desse preço, que é uma região de resistência, tá? Então ele vem buscar a máxima desse preço aqui. Perfeito. Primeira entradinha ali que a gente conseguiria pegar. Depois de ter feito essa entradinha aqui, eu não sou obrigado a fazer aqui. Por que que eu não sou obrigado a fazer essa compra? Porque aqui, esse pavio, se ele realmente estivesse com força compradora, ele teria fechado acima. Então, isso aqui, esse pavio, ele me mostra que não está tão forte. Ok. Então, aqui eu iria desconsiderar uma compra, tá? Se você comprou, não está errado também, tá? Que, principalmente quem é aluno do método 1K, mas sempre com cautela. Se alguém comprou ali e ficou na operação, o máximo que ia tomar de stop seria esse stopzinho aqui, os 30 pontos no máximo, ok? Mas mesmo assim, após tomar o stop e ter esse fechamento aqui, a gente teve uma oportunidade de venda. Lembra? Suporte é tudo que está abaixo do preço e resistência é o que está acima. A gente tem uma região de fechamento abaixo da linha. Quando ele fecha abaixo da linha, a linha passa a ser uma resistência e ele faz um pullback aqui para vir buscar essa região, essa projeção que o indicador nos faz. E pagou direitinho. Ok, o stop dessa operação seria atrás dessa linha branca ou atrás dessa linha aqui. Então, risco e retorno vale muito a pena. Então, ó, observem aqui que logo em seguida, após ele negar muito forte essa região aqui de baixo, o que, que ele faz?
ele fecha aqui em cima, tá? Ele fecha acima dessas duas linhas que nós tínhamos e depois ele vai lá embaixo, tenta romper e não consegue. Na hora que ele passa aqui novamente, após ele ter negado, né, essa região, ter feito um falso rompimento dessa região, a gente poderia ter comprado aqui primeiro alvo, segundo e o último alvo, né, seria lá em cima. Mas normalmente a gente gosta de explorar esses dois alvos aqui, ok? Então, beleza. Então, observem, fechou acima de uma região novamente, uma região que era de resistência. Ele veio aqui, fechou acima, foi lá embaixo e voltou. Então, aqui, ó, essa região é uma região de compra aqui. Quem faz parte do treinamento do Jean vê um padrão de entrada aqui e teria comprado nessa região para vir buscar essa ou até essa regiãozinha aqui, tá bom? Então, dessa maneira que eu marco as minhas regiões de suporte e resistência no meu dia a dia. Mas se você não tem a ferramenta e quer começar a entender essas regiões de suporte e resistência, o que você pode começar a observar é o seguinte: o mercado você tem que sempre esperar um pouco. Eu vou descer o tempo gráfico aqui para um tempo gráfico menor, que a gente consegue ter mais informações. Você sempre vai ter que esperar um pouco o mercado andar, tá? Quando você não tem uma região definida, espera o mercado andar. Você não precisa estar no mercado a todo momento. Até que você vai bater o olho aqui e vai começar a entender, opa, peraí, a partir desse candle aqui, a gente não tem fechamento abaixo. Legal. Então, a partir daqui, pode ser que eu não tenha... Desculpa, não é que eu não tenha. A partir daqui pode ser que seja formado um ponto de suporte. Aí você pode vir aqui no indicador, a gente tem a linhazinha aqui e marca, opa, peraí. Então aqui eu tenho uma linha de suporte, eu posso vir aqui, aí é tudo com você, tá? Fica ao seu critério. Exemplo, eu posso marcar essa linha aqui como uma região de suporte, vou marcar ali como uma linha azul e ok. Então pronto. A partir desse ponto eu tenho uma região de suporte. Beleza. E vamos lá. O mercado ele veio, testou aqui, retornou. Olha que legal. A gente pode marcar aqui, foi um rangezinho curto, hoje foi uma abertura bem brigada, mas a gente pode observar tanto aqui ou aqui em cima, fica ao seu critério, como uma região de resistência. Então vou pegar aqui, ó, a ponta desses pavios e vou ligar esse fechamento e essa abertura, tá? Então eu vou... Aí é livre, tá? A forma que você vai marcar. Você poderia simplesmente pegar a abertura e fechamento desse candle. Você poderia pegar a máxima desse movimento e marcar, tá? Então fica totalmente ao seu critério. Você poderia marcar aqui também, mas sempre observe, ó, é uma região e não uma linha, tá? Então, ó, eu gosto muito de pegar aqui essa regiãozinha aqui e eu posso vir aqui e pintar de vermelho. Opa, peraí. Ali é uma região de resistência, tá? Então até o preço ele fechar acima, resistência. Então aqui embaixo eu vou procurar fazer algumas compras e ali em cima vou procurar fazer algumas vendas. Então, beleza. Observem aqui, o preço ele tenta romper, não consegue, ele começa a mostrar essa força vendedora, até que aqui ele fecha abaixo e joga lá para baixo de novo. Ok. Então, ó, rompeu a região de suporte. Então aqui passa a ser uma resistência. Então o preço ele tenta romper, não consegue, ó, tenta aqui, não consegue aqui. A gente poderia vender. Beleza. A gente vendeu, saiu da operação aqui, realizou, ó, só essa venda aqui da linha. Vamos colocar que a gente veio até esse fundinho aqui, ó. Se a gente traçar uma linha, a gente tem 3 pontos em comum, ou, enfim, devolver 50% do candle anterior, vamos ver? Ó, devolver ali 50% do candle anterior, 187 pontos, ok? Aí fica o seu critério, a maneira que você vai executar a saída da operação fica totalmente ao seu critério. Você vendeu aqui, aí um exemplo, o mercado ele veio, retornou, rompeu a mínima. Assim que ele rompeu a mínima, você protegeu já no 0 a 0 ou protegeu aonde seria seu alvo.
aí fica totalmente ao seu critério. Assim que ele rompeu, se fosse eu, tá? Eu não tomaria mais esse stop aqui em cima. Eu estaria protegendo bem perto aqui já a minha operação. Vou ser bem sincero, enquanto ele estava aqui embaixo, o meu stop gain, tá? Que stop loss é quando você vai perder dinheiro. Quando a gente diz proteger, é quando você tira do prejuízo, coloca no ponto de entrada, que aí é denominado de break-even, tá? E depois você torna o seu break-even stop gain, você faz o trailing stop, você vai acompanhando, você vai movendo ali o seu stop loss, que passa a ser o seu gain, stop gain, se por acaso ele retornar, você sai positivo. Ok, então aqui seria uma maneira, e observem que legal. Lembra que aqui era a resistência? O preço ele rompeu, voltou, região de suporte e deu novas compras. Aí o que a gente pode observar aqui também? Ó, a partir desse ponto aqui, a gente tem um momento de briga, tá? Então, ó, eu posso marcar aqui como se fosse marcar um range, tá? E até ele romper, eu poderia marcar tanto assim, essa linhazinha curta, que é a maneira que eu gosto de estar marcando no meu dia a dia, tanto assim, quanto pegar a máxima do pavio, tá? E essa região de fechamentos aqui, ó. Eu ligo essa região de fechamento e abertura. Então, até ele romper, até ele fechar acima e me mostrar que está com força compradora, tá? Então, um exemplo, olha, aqui fechou um pouquinho acima. Se eu não me engano, aqui até tomei um stop, tá? Aqui eu tomei um stop, assim que ele veio um pouquinho, voltou. Eu pensei que ele iria continuar subindo, não foi, mas aqui logo em seguida ele mostrou força e continuou. Beleza, tá? Então, gosto de marcar assim. Então, aqui, uma regiãozinha de resistência. Então, posso estar marcando aqui dessa maneira. Beleza, deixa eu ver aqui. Preço subiu, voltou, ó, regiãozinha de suporte, tá? Posso marcar uma linhazinha aqui. Observem ali, ó, o preço ele veio, tem um candle que tenta reverter e o preço ele começa a fechar acima, tá? Então, assim que o preço ele começa a fechar acima, eu sei que a partir desse candle a gente teve briga, aonde provavelmente quando retornar até esse ponto, ele venha respeitar e vice-versa. Um exemplo, a gente tem essas pernadas de alta, ó, vamos lá. A gente tem essa pernada de alta, o mercado lateraliza. A gente tem um momento de briga aqui. Tudo é linha, tudo é região onde você vai trabalhar, ó. Observe, essa região de briga aqui, com essa região de possível tentativa de reversão, foi o mercado onde o mercado lateralizou, ó. Batia aqui para tentar subir, não conseguia. E esse ponto aqui já tinha marcado que essa região era uma região onde tinha gente querendo proteger. E aqui é onde inicia uma tentativa de reversão. Candle gatilho e observe quanto tempo, olha. 1, 2, vai aparecer ali quantos candles, ó. Foram 20 barras, tá? 20, se eu não me engano, 9, desculpa, foram 9 barras, tá? 9 barras de 5 minutos, 45 minutos, tá? Acima desse preço. Se a gente marcar aqui, ó, observe como que esse candle ele foi forte, tá? A gente pode até marcar, ó, foram 45 minutos brigando acima dele. Então a gente tem um momento aqui, ó, de scalper. Aí isso aqui evita de você estar tentando buscar operações longas, achando que o preço ele vai vir até aqui, sendo que aqui ele já te disse que está brigando, tá? E vice-versa. Você tentar vender aqui e achar que ele vai até lá embaixo, sendo que ele já te deu esse ponto aqui como um ponto de saída. Você começa a aproveitar, compra aqui, sai aqui, vende aqui, sai aqui, tá? Ó, observe, até quando o preço ele foi lá, voltou, ele ainda retorna aqui, ó. Olha quantas operações nós tivemos. Então, é basicamente assim que eu gosto de estar observando pontos de suporte e resistência. Eu quase não marco essas linhas, tá? Só quando eu tenho um sinal muito forte, principalmente quando eu tenho esses fechamentos aqui, ó. A gente tem esse indicador, essa bolinha branca. Então, principalmente quando esse candle que ele inicia uma possível reversão, ele fecha abaixo. Eu gosto muito de marcar essas linhas aqui. Mas isso é só para quem tem a ferramenta do Agile Tools, tá?
Além disso, quem é aluno, tá? E já tem esses outros indicadores aqui que marca automaticamente, né? Ó, aqui região de suporte, ele tenta romper o suporte, não consegue, volta para fazer o pullback. A gente tem uma região de resistência. Aqui a gente consegue pegar uma compra, ó. Aí aqui a gente já tem todos os pontos definidos. Fechou rompendo forte. Nossa saída seria aqui em cima, tá? De ponto a ponto aqui, ó, são 1.000 pontos. Então, foi lá em cima, retornou, volta para fazer um pullbackzinho ali, ó. Dá as entradas. Lembra que a gente tinha marcado aqui manualmente? Aqui a gente já tinha um indicador, ele já fica marcado bem antes, tá bom? Então, beleza. A gente tem esse indicador e tem esse outro aqui, que pega pontos importantes do mercado e projeta essas linhas e as variações. Então, a gente consegue estar explorando esses pontos também. Então, a gente utiliza muito essas linhas aqui como parâmetros de entrada, tá? Então é isso, pessoal. Hoje ficou uma aula um pouco mais longa, mas espero que tenha ajudado. Qualquer dúvida vocês podem deixar no comentário. Se vocês precisarem aí, eu estou justamente para compartilhar e ajudar vocês. Um grande abraço e até a próxima.